Você fala Pedregoso. É. Olha o manequim. O senhor lembra desse jogo? Lembro, eu assisti esse jogo. O senhor estava lá então? Tava. Tinha 11 anos. Eu falei? Eu tinha 8, ele tinha 11. Esse rapaz jogava muito bem no gol. O senhor foi a esse jogo? Esse jogo, o senhor... O Frederich era realmente um Pelé? O senhor que viu pro Frederich? Não, jogava menos que o Pelé, mas jogava muito bem. Pra época era... O chute era muito forte. Quando fui estudante de medicina, em 1931, estava no primeiro ano. E apareceu no quadro do Vasco da Gama um pretinho, que tinha vindo num quadro lá da Várzea, do Rio de Janeiro, que jogava muito bem, quase como o Pelé, era o Leônidas. Eu vi esse Leônidas jogar com 17, 18 anos. Era um sujeito que jogava muito bem, viu? Poxa, pouca gente tem esse privilégio que o senhor tem, hein? De ter visto Frederich, Leônidas e Pelé. É. A dona Donária, eu não conheci. A dona Inária? Será? Irmã da dona Ida? Não deve ser, porque ela não usava chapéu. Não é, não. Mas eu não conheci. De chapéu era a pessoa que veio de fora. Os carros com a capota levantada lá atrás. É, por causa do sol, né? Até as crianças, tudo de chapéu. Olha, eu me lembro disso aí. Essa armação que teve para esse tipo de um coletinho. Ex-presidente de São Paulo, era assim que se chamava o governador, Washington Luiz era senador na época. Era um presidenciável em campanha garantida, tanto que no ano seguinte foi eleito. Virou nome de avenida em Porto Ferreira. Até que em 24 de outubro de 1930, os getulistas jogaram a placa em pleno Rio Mogi. Hoje, a avenida continua 24 de outubro e a placa resgatada repousa no museu. Mas voltemos a 1925. Além do jogo, houve a quermesse para arrecadar fundos para a Santa Casa. Parece que toda a cidade saiu às ruas. Era quermesse. Eram umas quermesses concorridas, né? E olha, tava com muita gente, né? Porque havia muito jogo, barracas com roleta, bacará. Meu Deus, quanta gente. Essa gravata é Carolina Balbi. Carolina. É. As pessoas são de fora. Olha lá, mamãe, você! Olha lá, de laço na cabeça. A mamãe passou aí. De laço na cabeça. Olha, acho que o pai tá no palanque. Deixa eu vou voltar lá. Ó, vovô, Olha ali, lá, ó. olha ele ali. Chapéu, ó. Aquele de chapéu mais alto, Aqui, lá. ó. É, tá com a mão aqui, passou a O mão. quarto, é o quarto. Esse aí. Vovô Carlinhos. Era o papai. Se a gente pudesse voltar no tempo, o que vocês queriam daquela Porto Ferreira que a gente acabou de ver? Saudosista. É bom. O que você gostaria de Porto Ferreira na época do filme? Se pudesse voltar, que... Se pudesse voltar ao tempo. Ah, eu gostaria de estar no grupo. E o senhor? Eu não sei. Muita recordação do meu pai nessa época. A mente do Dr. Plínio continua lúcida. Até hoje ele é consultado pelo curador do hospital, que agora faz campanha para equipar a maternidade com festas como as de antigamente, a Festa das Nações. Nós estamos agradecendo
a presença de vocês, que de um modo tão bonito vem colaborar mais uma vez com a Festa das Nações, que volta a ser editada em Porto Ferreira. Na próxima aula, você vai ver que quase tudo e esporte se aprendia na escola. Ginástica sueca e mestres respeitados nos anos 20. Eu tinha um aluno que o nome dele é Fernando Henrique Cardoso, mas ele decepcionou muito o nosso presidente, não meu aluno é maravilhoso. Nos tempos de El Tigre, nossos professores eram felizes e não sabiam. A juventude ferreirense curtia sua ginástica sueca, suas brincadeiras nas aulas de educação física. Mas tinha ela também seus ídolos do futebol. O maior deles, o goleiro Kalim. Diz a lenda que a torcida incentivava os times adversários só para ver as defesas do arqueiro. Mesmo nesses torneios amistosos em que os ferreirenses usavam as camisas dos grandes da capital paulista. Mas por mais que Kalim jogasse, o grande nome da partida seria Arthur Friedenreich. Este é El Tigre aos 29 anos, craque da seleção e do paulistano. O Pelé da época. Era o duelo Kalim-Friedenreich que todas as crianças da escola Porto Ferreira queriam assistir. 372 alunos que sacudiam seus corpinhos com coordenação e disciplina. A escola continua praticamente igual. Só mudou o nome para Sudmenuti, seu antigo professor. Bendito seja Sudmenuti, recanto dos sonhos de criança, e escola espetacular. Bendito seja a festa da criança, bendito seja Sudmenuti. Mas os alunos da professora Loiana Sequinato são muito mais agitados. Sempre abnegadas, as professoras continuam sonhando com um ensino mais digno, com condições de vida melhor, com salários decentes. A vida de professor é muito dura, né? A vida de professor, o professor, além de trabalhar aqui, hoje nós estamos só nessa escola, mas eu já trabalhei em 2, 3 escolas. Então, e o salário, você sabe que não é muito bom de professor. Você trabalha, você forma um aluno, ele vai ser advogado, ele vai ser dentista, médico, chega até a ser presidente. E eles não valorizam o professor. Eu acho que o professor é muito desvalorizado nesse país. Até cada vez pior, né, Mara? Não tá? Tá sim. Cada dia piora e é mais ou menos assim. A gente tem muito trabalho
E não só aquilo para o que nós fomos preparados. Hoje nós temos que ser pai, mãe, psicólogo, mas não é assim, aquele pequeno conhecimento, não. Tem que ir bem a fundo, tem que dar o apoio que eles não têm em casa, até a comida, a roupa, é tudo aqui que cai. E eles tudo com a cobram gente. tudo do professor. Ele acha que a escola é obrigada a fazer parte de tudo. Campanhas que existe em Porto Ferreira, é a escola que faz. Aluno tem problema dentro de casa, é o professor que resolve a escola, né? É, o país. Então, tudo é escola, mas na hora de valorizar, você vê na televisão que hoje o professor não trabalha, que hoje o professor não faz isso. E ao contrário, você pode ir na minha classe, pode pegar caderno, pasta de aluno. Eles são muito bem informados, bem instruídos. Numa hora dessas, é melhor mesmo olhar para trás, para a escola do começo do século. Uma escola risonha e esperançosa, sem desilusões. Eu tinha um aluno que o nome dele é Fernando Henrique Cardoso. Hoje ele foi para a 5ª série, ano passado foi meu aluno, um aluno muito inteligente, muito bom, educado. Eu falava, nossa, Fernando Henrique Cardoso, o nome do nosso presidente. Mas ele decepcionou muito o nosso presidente, não meu aluno é maravilhoso. Eu pensei sim, que ele ia se virar. Ele ia dar muita educação, porque ele é um professor. Então ele ia valorizar muito a educação, porque a educação é a base de tudo. Se você dá uma educação para o teu povo, ele vai saber valorizar o seu país. E hoje eles não querem um país de pessoas cultas, porque eles têm medo que alguém vai passar o poder neles, né? Eles querem pessoa bem burrinha, que fica lá, amém, 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 para fazer o que eles querem. E eu não ensino meus alunos isso, não. Eu ensino a eles a lutar pelos direitos deles e mostro o certo e o errado. Queria ser um pássaro para viajar distante, encontrar uma bela paisagem que há nesse mundo brilhante. Queria ser um pássaro para viver livre e solta e voar bem lá no alto sem ter que olhar o asfalto. Queria ser um pássaro pensando bem em uma arara, mas não queria ser a próxima vítima de uma caçada. Queria ser um pássaro. Bandeira da minha terra, ouro, verde, branco, anil, será sempre respeitadas as o símbolo do Brasil. Quem será o expressivo declamador? Nessa casa antiga de Porto Ferreira, com certeza encontraremos uma resposta. Dona Lídia é a esposa do meninão falador. Dona Eneida, a irmã. Mas elas não sabem ainda o que vem pela frente. Vamos ver se a gente descobre alguém conhecido. Aí, não parece isso? Isso acho que não é, não. Será? É ele. Você é. Cabelinho branco de tudo aí. Uma roupa de terninho. Sua mãe que fazia pra ele, Neto. Minha mãe. Eu sei porque ele falava. Contava depois pra mim, né? Olha. Foi gostoso ter visto? Foi, valeu. Foi. Dá saudades, né? E a menina falante? Será que Dona Eneida reconhece? Não? Não lembro. Você sabe quem é? Não, a gente também não sabe. Será que ela também queria ser um pássaro para viajar distante? Encontrar uma bela paisagem que há nesse mundo brilhante. Queria ser um pássaro para viver livre e solto. O jogo já vai começar em Porto Ferreira. Quem viu aquela turma sente saudade até hoje. No recanto deste porto, entre árvores de alecrim, dorme o sono já de morto, nosso Pérez e Calim. Maneco, Quinzinho, Leonildo e Calim. Conheça os bravos de Porto Ferreira que ousam desafiar o clube paulistano. Cadê nosso rancho de palha, nossos cravos, nossa rede maneira? Dona Lindinha e seu José Marques são casados há muito tempo. 58 anos. Só aguenta aí 58 anos? É de 1941. 41. Lindinha era filha do Inácio de Almeida, que dava medalhas de prata aos campeões dos torneios realizados em Porto Ferreira. Nossa vida de amores, cadê você, Maria das Dores?
Cadê nosso amor, suas juras? Seu José Marques era filho do Zé Baixo, o dono do grande estabelecimento comercial de 1925 na cidade. A venda do Zé Baixo tinha até bomba de gasolina. Opa! Ah, José Marques, tá vendo? Tá vendo? Oi. Não, aqui é meu pai lá, não é? Aquele de chapéu ali, do lado de cá. Isso aí é a venda nossa lá. Aí é a venda. Ai, ai. José Marques era também irmão de 2 craques do time da cidade, Quinzinho e Maneco. O Manequinho, dono do time, roupeiro, capitão, organizador dos jogos. É o Quinzinho, ele, o cabelão dele. Esse de cabeludo aí era meu irmão Quinzinho. O Calim é o goleiro. O Maneco eu não cheguei a ver. Olha o Calim lá. É. Olha o Quinzinho, o Quinzinho é aquele que vai de gorrinho na cabeça lá na frente. Era o Beck. Também jogava sempre com um gorrinho na cabeça. Calim. Aí ele ali. Aí ele. O Calife deu uma furada ali agora. O goleiro do Porto Calim, quando ele jogava lá no campo, lá, fazia a defesa dele lá do jogo, quando ele descia, que o meu pai ficava sentado na porta da venda ali, que ele não ia no campo, ficava sentado ali na porta da venda. Quando o Calim descia do jogo, passava na frente de onde meu pai estava. Às vezes, quando ele ganhava o jogo, meu pai esperava com uma garrafa de champanhe. Dava pro Calim. Ele passava, meu pai ficava sentado na porta da venda, ele passava ali, ô Calim, ganhou, então dava lá a bebida, ganhava uma garrafa de champanhe. Alegria do meu pai. O meu irmão, o Maneco, era o centroavante, o Quinzinho, meu irmão, era o Beck. Aquele tempo era Beck, né? Não era zagueiro, era Beck. Será que ele que marcou o Frederich, coitado? Acho que sim. Quem sabe muito mais sobre Maneco é o seu filho, o médico Totó Lázaro, que vive hoje em Bauru e que anda pensando em escrever um livro sobre o pai, Manuel Marques Júnior. Se não existisse pessoas como ele, não existiria o futebol. Porque eles tinham, você viu na história aí, que tinha jogadores que não tinham nem dinheiro para comprar sapato. Então ele comprava chuteira, ele arrumava meia, arrumava calção, arrumava a bola, pedia para os comerciantes dar uma bola, pedia para dar um jogo de camisa. E levava isso para lavar na casa dele. A minha avó que lavava a roupa. Lavava a roupa dos jogadores. E quando iam jogar, cada um carregava o seu. Não tinha nada de mordomia, de massagista, mordomo, não tinha nada disso. Acho que a única coisa que eles tinham na época é quando se machucava, passava pedra podre no ferimento, mas nada para parar de sangrar, a única coisa que tinha. Como é que se explica que Porto Ferreira tem esse amor assim pelo futebol, que vem tendo uma população tão pequena na época, né? Era pequena. De onde vem esse amor, assim, essa acho que, pelo que eu escutava do papai, é o grupo escolar que teve lá, o grupo escolar, eu não sei o primeiro nome do grupo. Depois passou a ser Sul-Minúcio em homenagem a esse professor. Ele não é ferreirense, se não me engano, ele é de Piracicaba, não tenho certeza. Mas ele se tornou professor lá na escola e ele gostava muito de futebol. Ele que começou a ensinar a molecada. Então, vamos dizer assim, o Sul-Minúcio foi o primeiro treinador de futebol no interior, assim. Ele jogava futebol e passava os ensinamentos dele. Desse jogo, você tem uma lembrança aí, além das fotos que você mostrou pra gente, você tem uma... Isso daí, conta a história da... Olha, eu não posso acrescentar muita coisa a respeito disso. Eu me lembro que ele tinha os seus guardados, ele guardava muita moeda. Já tem aquelas moedas de R$2.000, ele guardava. E essa aqui estava sempre junto com as moedas dele. E ele sempre falou, como você gosta das coisas assim minhas, eu vou te passar isso. E ele sempre se referia, que o maior orgulho dele era essa medalha, porque foi obtido num jogo que ele jogou contra o Clube Atlético Paulistano. Todos ganharam essa medalha.
Não é uma distinção de um só, não. Melhor jogador, ou ele era o capitão do time, não. Todos que participaram do jogo ganharam essa medalha. Agora, eu não sei quem financiou isso aqui. Eu acredito que deve ser o próprio senhor Procópio. O senhor Procópio, né? Porque ele é o único que tinha condições de bancar uma situação dessa aqui, né? Então tem aqui o jogo de futebol e atrás está escrito Dona Balbina, Hospital Dona Balbina, sem a data. Esse é meu pai. Esse aqui. Quando a gente era criança ia se deslocar para o campo tinha um barranco. E a porta tinha uma porta no canto e outra no centro. E as pessoas ficavam assistindo ali. E tinha uma banda dirigida pelo Pascoal Salzano. E quando o time adversário, o time da cidade, realizava um gol, então a bandinha tocava uma musiquinha, que eu não sou cantor nem músico, mas dá pra gente guardar na memória. Era pouca coisa, você fazia assim, pipa, pum, bum, parava. Se tivesse 10 gols, saíam 10 musiquinhas. No dia do jogo, maestro Pascoal Salzano. Seu filho Nenê também não esquece aquelas histórias. E ao lado do amigo Ninão, fala dos velhos ídolos. Um dia eu prestei uma homenagem para esses jogadores do Porto Ferreira Futebol Clube. O goleiro entrou com o nome do Calim. O Becker entrou com o nome de Quinzinho. O Centerafo, o Marcio Porto, entrou com o nome de Pérez. E Leonildo, o Alfo. Então, conforme a posição, ele saiu aí. E eu trouxe o Nico, o Maneco. Estavam vivos. Estavam vivos. O penúltimo que morreu. O Nico. O Lico morreu há pouco tempo. O Maneco. Eu reuni todos esses jogadores da época. Inclusive tinha um que vinha jogar aqui de Descalvado chamado Maese. E o Cristiano também, né? Cristiano também. Jogava de Becker, o Cristiano e Maese. Bom, eles reforçavam o Porto Ferreira. O fato é o seguinte, que eu peguei, fiz a festa, o jogo, trouxe esses, pus uma cadeira assim dentro do campo, eles ficaram sentados e jogamos lá, por sinal foi. Aí eu fiz missa, visita ao cemitério, missa campal, depois um almoço, e depois o futebol, um jantar e baile. E deu um baile. Aí eu dei um troféu de honra ao mérito para cada um. Compreende? E na hora que entramos em campo, aí tem um carro de propaganda, era 7 de setembro, e havia eleição. Tinha um carro e eu mandei gravar um disco em São Paulo da morte dos dois. E eles choravam, viu? Então, a música é a seguinte, eu não sei se... A música é a seguinte. No recanto deste porto, entre árvores de alecrim, dorme o sono já de morto, nosso Pérez e Calim. Um adeus Porto Ferreira, nunca mais tu has de ver o teu quadro com barreira, como já chegaste a ter. Ainda tenho gravado na memória recordações de uma triste história, de duas vidas tão conhecidas que já se foram para o além. Ai que saudades, sinceros companheiros, ai que saudades de ver juntinho a mim o centro médio e o arqueiro, o Forte Pérez e o Calim. Aquele sim era um timaço de respeito. Mas em 1952, Porto Ferreira também ganhou um torneio regional. E como sua torcida fosse muito briguenta, os campeões guardam até hoje a medalha que ganharam presas em flechas. Como lembra o goleiro Dionísio Fenili. O pessoal de Porto Ferreira saía junto mesmo, Ia para assistir o jogo? Ia para assistir o jogo. E era um meio briguento. E pegamos o apelido de índio, que até hoje. E quando fomos receber a taça e a medalha lá na junta de Pirassununga, a medalha veio amarrada numa flechinha de índio. Quer dizer, assumiram mesmo o índio? O senhor tem ali, mostra pra gente. Eu tenho o calção, a camisa e a original e a flechinha. A camisa é essa daqui.
A camisa tinha que ser preta, né? Pra raiz. Não tinha? Não tinha. Esse negócio de camisa cheia de calção estufadinho, né? Pra proteger. Dá saudade. Bastante. O time do Porto Ferreira Futebol Clube de hoje também tem lá suas glórias. Neste ano ganhou o título da Liga do Vale do Mogi e da Liga Amadora de São José do Rio Pardo. Mas nada que se compare ao duelo contra o paulistano. Mesmo porque o esforçado goleiro Goiaba não pode ser comparado a Calim, conhecido como Satanás Ferreirense, como conta o pesquisador Ninão. Era um grande goleiro, né? Tanto é que quando ele foi jogar para a Ponte Preta em Santos, contra o Santos, a Ponte Preta venceu o Santos lá em Vila Belmiro por 4-3. E a torcida santista cognominou o Calim como sendo o Satanás Ferreirense, porque as 3 bolas que entrou não tinha defesa. Mas se não fosse o Calim, teria o Santos vencido a Ponte Preta por uma contagem bem delatada. O Calim era uma das garantias que a sociedade aqui, que a torcida tinha, de que o paulistano não iria golear, né? Porque o pessoal tinha medo de fazer esse amistoso, né? Mesmo sendo justamente a diretoria em si, ela não queria que trouxesse o paulistano, porque veio da Europa, só perdeu um jogo na Europa, e trazer aqui, iam golear o Porto Ferreira. Eles não queriam, mas a pressão da família Procópio fez com que dobrasse, aceitasse que o paulistano vinha aqui, que realmente ia dar uma renda muito boa. Então eles acabaram concordando. Com aquele medo de ser goleado de 10, de 20 até, ou mais, não tinha categoria. Então precisou reforçar o time e o Calim, no gol, garantiu também que passasse só 3 bolas. Parece que não há mesmo dúvidas quanto às qualidades do grande Calim. Agora, ninguém na cidade sabe ao certo se o paulistano jogou 4 ou 3 partidas contra o Porto Ferreira Futebol Clube. E em 26, ele foi chamado de novo aqui. Então realizaram 2 partidas, uma no sábado e outra no domingo. Tudo filantropia para a construção do hospital. Então o Porto Ferreira perdeu a primeira por 3-0 de novo. Dessas 2, a primeira ele perdeu de novo por 3-0. E na segunda, o Calim fechou o gol, então ficou 0-0. Então isso aí, o Brasil inteiro tomou conhecimento. E foi em Porto Ferreira e empatou o jogo. O que importa agora é que o jogo vai começar, com a câmera de Máximo Fenili postada atrás do gol de Calim. O jogo foi 3-0, gols de Friedenreich, Mário e Seixas. No dia seguinte, 2-0 para o paulistano. E no ano seguinte, um 0-0 histórico, em que Calim só não fez chover. E agora, senhoras e senhores, a apresentação do jogo do século. O Porto Ferreira Futebol Clube enfrentando o paulistano da capital de São Paulo. Ele é lindo. A banda. Ela vai ficar filha desse marido dela. A minha trocou de Luiz para contar. Vai ficar com o Matheus? Fidel chamou a palheta. A Mariana colocou aqui. Essa banda da Força Pública devia ser. Muito rico, mas não tem instrumento. O quadro do paulistano aí. Todos eles. Os mais famosos jogadores do Brasil nessa